Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao TDU, o nosso canal católico. Aqui a gente fala de fé, partilha conhecimento e partilha vida. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito importante para a vida da nossa igreja e da nossa sociedade, que é a campanha da fraternidade. E como em todos os episódios, nós temos um convidado especial para conversar conosco, que nós vamos apresentar depois da vinheta. A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. Vivem nas ruas, sem abrigo. Moram em situações inadequadas, em áreas de risco e sem infraestrutura. Em 2026, a campanha da fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação. Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br. É isso aí, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao TDU. Siga o nosso canal, dê o seu joinha, você vai nos ajudar a evangelizar dessa forma. Hoje nós vamos falar da campanha da fraternidade, que tem o tema Fraternidade e Moradia. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui um especialista religioso da Ordem dos Frades Menores, Frei Marx Rodrigues. Frei, muito bem-vindo ao TD1. Muito obrigado. E a você que acompanha também, minha saudação franciscana de paz e bem. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado. A alegria é nossa. Quando o Padre Aldo indicou o seu nome para fazer contato, eu falei, poxa, que bom, teremos um Frei no TD1, que maravilha. Mas logo hoje, né? Porque, para quem não sabe, né? Eu estava trabalhando, tomei chuva, né? E agora, logo hoje, no dia de gravar no TD, eu tô com voz rouca. Como é que pode um negócio desse, né? Mas Deus, o Espírito Santo vai ajudar, a gente vai chegar ao final e vai tá indo bem. O Frei veio de viagem, estava dando formação em outro estado, correu para cá para nos atender. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Bom, Frei Marx, assim como nós fazemos com todos os convidados, antes da gente entrar no tema, conta rapidamente a sua história de vida até chegar hoje aqui na nossa igreja. Muito bem. Eu sou Marx, né? Minha família é de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Sou o terceiro filho e, bem, nasci na periferia de Nilópolis. E aí a minha família também com muitas expressões religiosas a vida inteira e muito indicado pela minha avó, fui aí chamado a fazer catequese, né? Não sei as catequistas que te acompanham, que imagino que deve ter bastante, né? Senão é bom acompanhar. E aí eu não entendia muito o que significava Jesus Cristo, para mim não fazia muito sentido muitas coisas, sabe? Falava assim como se fosse uma história que não falasse da vida. Até que, nesse processo longo de tentar entender o que era fé e tudo mais, houve um retiro em Nova Iguaçu, na Casa das Irmãs Clarissas, que é um ramo franciscano feminino, né, que São Francisco ajudou com Santa Clara a fundar. E aí, então, chegando lá, era uma favela, até hoje é um lugar ainda um pouco violento. Eu lembro como se fosse ontem, dentro do ônibus, olhava para o lado de fora, terra batida, sabe quando você põe um lixo e aí você tira, aí aquele churume deixa a terra preta? Tinha criança jogando futebol naquela terra preta, eu achei aquilo meio indigesto, falei, meu Deus, será que não percebeu que tá sujo? E aí eu falei, meu Deus, eu sou assim, né? Eu solto pipa em cima do lixo, eu brinco assim, e aí parece que eu estava me vendo lá de fora, assim, né? Aquilo marcou profundamente, assim, e eu comecei a pensar por que alguém vai querer estar aqui por opção. Então, teve o retiro todo e um período era para falar com as Clarissas. E aí eu perguntei, por que tá aqui? E ela, São Francisco.
Aí contou a história de São Francisco, que fica para um outro momento a gente falar maior sobre ele, mas de como que ele largou tudo para encontrar esse amor de Jesus Cristo junto com os pobres. Aquilo parecia que eu tinha sido encontrado. Eu falei, mas da onde São Francisco tirou isso? E aí ela falou assim, ué, Jesus Cristo nunca percebeu? Ele partilhou os pães, ele curou as pessoas, ele olhava com afeto. E aí eu fiquei assim, encantado, e falei, vou ser frade. Então depois fiz 5 anos de acompanhamento, fiz parte de Vicentinos, PJ, fui do grupo de teatro, participei de círculos bíblicos, fiz tudo. E aí entrei com 17 anos pro convento. Aí morei nas casas da província, no sul, Santa Catarina, fiz filosofia, fiz teologia, aí depois fiz uma especialização em economia solidária, fui estudar um pouco de espiritualidade franciscana e trabalhei arduamente depois em Caxias, numa periferia, com as juventudes. E o último trabalho antes de agora, eu trabalhei 6 anos nas organizações sociais da nossa província, que é conhecida pelos Cefras. E agora estou na Brasilândia. Na região episcopal Brasilândia. Isso. Certo. E falando um pouquinho sobre campanha da fraternidade, como que chegou essa questão do senhor, de você, né? A gente falando senhor ou você? Você, o Frei é mais novo do que eu, então fica senhor ou você? Ele falou, não, me chame de você. Então, como que chegou essa questão de você se tornar essa referência para trabalhar o tema da campanha? Na plena verdade, quando eu trabalhava no Cefras, eu era responsável por organizar os franciscanos no diálogo com o mundo. Então eu participava de diversos grupos para conversar sobre as questões. E entre eles surgiu a possibilidade de a gente fazer uma parceria com a CNBB. Então eu falava assim, olha, se a gente fizesse uma formação para quem não é católico, se a gente conversasse com essas pessoas, se de repente a gente falasse com quem está iniciando. Então a gente criou uma estratégia que rodou 2 anos das campanhas da fraternidades anteriores, pensando nisso. Nós fizemos cursos e aí eu fazia vários trabalhos, eu falava com a população em situação de rua, eu falava com o idoso, eu falava com juventude na periferia, e eu fazia formação popular para essas pessoas sobre a campanha. E aí tinha esse formato que até hoje funciona, de mini cursos para quem quer ajudar a campanha da fraternidade ser conhecida para outros grupos. E aí eu trabalhei nisso. E aí depois eu saí do Cefras, vim para cá. E aí quando eu cheguei aqui, eu recebi o convite do Padre Luciano para fazer a formação da ACF ano passado, que estava ligado a São Francisco de Assis, a Casa Comum. Eu trabalhei durante também muito tempo na questão ecológica, e aí eu vim falar sobre ecologia na periferia. E aí eles juntaram e falaram, por que tu não fica então? Aí eu tô aqui esse ano e certamente mais o ano que vem, né? Que bacana. Campanha da fraternidade. Muita gente não sabe o que é. O que é a campanha da fraternidade, Frei? Olha, a campanha da fraternidade, ela nasce dentro da ideia da quaresma, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas uma preparação para poder fazer a experiência do Cristo vida, né? Então, para isso, a gente se prepara com experiências de fé e que chega uma fé tão profunda que toca a vida das pessoas, que toca a carne da vida, né? O corpo, a experiência das pessoas. Então, com isso, com jejuns e com atos de caridade. Isso acontecia, sempre aconteceu na dimensão da fé. Antes de Jesus Cristo, os judeus já faziam e os cristãos sempre fizeram essa experiência. Pois bem, no Brasil vai acontecer um probleminha, né? Que quando vai começar a pensar em 1964, fazer experiências de penitência, diminuir a comida da mesa, como jejum e tudo mais, os padres, um padre de modo especial, eu vou esquecer o nome dele, mas lá no Nordeste ele vai olhar à sua volta e ele vai perceber que o povo não tinha o que comer. E era difícil você pedir para a pessoa parar de comer naquele período quando ela não tinha.
Já não tinha nunca. E aí, nesse lugar, vai ficando difícil. E ele começa a entender que, de repente, ele poderia fazer para aqueles que poderiam parar de comer um pouquinho, também uma extensão da tua mesa. Então, eu tiro do meu e dou pro outro e faço a caridade, que era uma outra proposta da Quaresma. Que nada mais era do que aquilo que os apóstolos, que as primeiras comunidades já faziam, né? Exato, né? Tem até o canto que está lá também ligado em Atos, eles colocavam tudo em comum, né? Os cristãos. Então rezavam e partilhavam o pão. E esse padre resolveu, poxa, por que não fazer isso? E aí, para ele poder dar força, ele falou assim, vou fazer uma campanha fraterna de irmãos e a gente vai fazer essa experiência. Isso dá tão certo que, assim, é de um ano para o outro, aquilo começa a crescer e aí, em 3 anos, já tem um lastro grandioso na igreja e vira uma campanha nacional. Então, o que é a campanha da fraternidade? É uma experiência brasileira que une a fé do povo à urgência do Cristo que bate a nossa porta e fala, veja, meu irmão não tem o que comer. Veja, os meus filhos estão numa casa que está em chamas, que está sendo alagada. Veja, meus irmãos não têm onde morar, como eu também não tive quando nasci. E aí, a campanha da fraternidade é isso. Todo ano, uma urgência por ordem do Evangelho. Todo ano, uma possibilidade de rezar, partilhar a vida para socorrer o Cristo que nos grita. Vejam, o Evangelho precisa ser atendido hoje com isso, né? Então, essa é a campanha. Acontece todo ano, pelo período da Quaresma, mas ela é trabalhada o ano inteiro na ideia de que os cristãos vão deixar uma marca da fé. Nós vamos rezar e vamos colocar no mundo o que o Evangelho nos pede. Então, desde 1964, a campanha da fraternidade ela é realizada, e aí a cada ano tem um tema diferente, tem uma urgência diferente. Então, já se falou sobre família, já se falou sobre exclusão social, já se falou sobre idoso, acessibilidade. Lembro de uma campanha muito forte aqui em São Paulo que foi sobre os povos indígenas. Ah, é verdade. A Amazônia. A criança, o dinheiro, o uso certo, devido do dinheiro, sobre a água, agora que acaba a água tanto, né? A água foi um exemplo claro. Ano passado, sobre a nossa querida Casa Comum, né? E, inclusive, essa campanha da fraternidade, ela é irmã da anterior, né? Que falava sobre a Casa Comum. Então, cada ano um tema, mas sempre olhando para a urgência desse país, assim, né? Sim. Tem algumas pessoas, né, a gente ouve aí nas comunidades, vê alguns vídeos nas redes sociais, de pessoas criticando a campanha da fraternidade, dizendo que a campanha da fraternidade até atrapalha o período da Quaresma, que ele vai num sentido contrário àquilo que a Quaresma se propõe. É verdade? Ai, meu Deus, não é verdade. É verdade que existem essas coisas, né? Primeiro, vamos entender o porquê as pessoas fazem isso, falam isso e qual é a razão delas. A Quaresma é uma coisa do ser cristão católico. Então, quer dizer, não é uma coisa só brasileira. Todo mundo faz isso. E todo mundo se propõe a rezar, a fazer jejum, ou seja, diminuir um pedacinho de uma coisa que você gosta, para você sentir que a tua carne vai rezar também e praticar a caridade. Isso é para todo mundo que é cristão, né? E em algum momento as pessoas começaram a pensar assim, tá bom, mas se você vai fazer isso, então vamos usar os textos bíblicos da Quaresma, vamos seguir essas experiências, vamos criar a Via Sacra. E aí, quando chega a campanha da fraternidade, a gente, quando coloca um tema, algumas pessoas podem falar assim, poxa, mas Via Sacra, ele ficar falando de moradia, será que dá certo? O que tem a ver indígena com as estações da Via Sacra? O que será que tem a ver, né? E em algum momento as pessoas não conseguem conectar uma coisa com a outra. E aí começa a achar que não está mais rezando, ou não está mais fazendo. Agora, aonde que eu acho que eles precisam olhar com mais carinho? Uai, filho, o Evangelho não é ontem, é hoje e sempre. Então, se você não dá conta de rezar o Pai Nosso e entender que ele está falando da tua mãe, que
está com câncer, você não conseguiu rezar o Pai Nosso. Se você não dá conta de poder entender, fazer um jejum e entender que a mãe, às vezes, tira do prato dela para alimentar o filho, você não entendeu o que é jejum. Porque aquela mulher, quando tira do seu para dar para o filho, ela não faz só pelo amor àquela pessoa. Ela faz a experiência profunda do Cristo. Estive com fome, me deste de comer. Então, aonde que está a dificuldade de entender que a gente pode rezar e a gente pode construir o evangelho hoje, e ele precisa falar de coisas concretas. Aí tem gente que fala, mas quando a campanha da fraternidade vem, a campanha da fraternidade está trazendo um tema político para cá, e política e religião não tem que se misturar. Tem relação? Então, né? Esses dias eu estava numa formação e o padre falou uma coisa que eu gostei muito. Ele falou assim, olha, religião e política não se mistura. Porque religião e política se misturar dá problema, né? Olha, por exemplo, você vai lá, uma religião ela tem que ter autonomia. Se o político interfere na religião, vai dificultar a vida. E se a religião interfere na política, vai atrapalhar a vida. Agora, a fé e religião não dá para andar separado. É diferente, entende? Porque às vezes as pessoas querem dizer que não dá porque eles querem a estrutura da religião e não a fé. Se você entende a política no seu sentido mais hegemônico da vida, essa palavra mais bela, política é a relação das pessoas. O que nós temos maior da nossa fé? Deus resolveu se relacionar conosco. É um ato político profundo. Ele olhou nos nossos olhos. Nós não estamos falando de uma fé vazia. Brilhou lá em Belém um céu nos olhos de um menino Deus. E a gente não está falando necessariamente de política partidária. A gente está falando da política polis, a política que visa o bem comum. Né? Então, talvez exista essa grande dificuldade. E hoje que a gente tem uma sociedade tão polarizada, né? É fácil você falar, o fulano de tal está falando isso porque ele é de esquerda. O fulano de tal está falando aquilo porque ele é de direita. E não, a gente está falando de uma coisa que é evangélica, de relações que estão aí sociais, né? E que, assim, o cristão, se ele age na sociedade, ele vai ser político de alguma forma. Para a gente poder mudar, a gente vai falar sobre o tema de moradia, né? Mas falando sobre os temas gerais da campanha da fraternidade, como é que você busca uma mudança na sociedade se você não exige do seu candidato que você votou ali por melhoria, se você não existe, se você não fala, não discute com a sua vizinhança coisas que podem ser melhoradas no seu bairro, ser melhoradas no seu entorno, serem melhoradas na sua cidade, né? Então a pergunta ela foi bem capciosa, né, para mostrar essa relação assim, olha, é também político e é importante que seja. Porque tem fé, porque tem crença. Sim. E isso também foi a história da igreja. O que foram os santos padres? Que não homens... Para quem não conhece Santos Padres, é assim. O período da igreja, vem Jesus, os primeiros companheiros, né, que são os discípulos, fundam as primeiras comunidades, né, e depois vem esses primeiros homens a entender essa tradição inteira. Quase toda a experiência que nós temos de caridade foram desses homens. Alguém ousa dizer que Santo Agostinho não é justo? Alguém ousa dizer que Santo Ambrósio não é justo? Pois bem, esses homens eram impelidos por ações concretas e políticas. E aí as escolas, os orfanatos, os hospitais, tudo foram construções da igreja. Organizadas e políticas. Exato. Também, porque você teve alguém que decidiu ali e que tomou a frente e um grupo que falou, olha, a gente precisa de tal coisa, não é de X coisa. Exato, né? Exato. Né? Bacana. Bom, acho que está claro, né? É necessário que se tenha, assim, que sejamos políticos, sim, mas não necessariamente que sejamos políticos, que pratiquemos a politicagem, ou que tenhamos uma política partidária. A política partidária, na origem, ela não é ruim, mas não é disso que a gente está falando, necessariamente, dentro da questão da campanha. Né? Porque, às vezes, quando a gente usa a política para benefício escuso, sabe, interesseiro... tem uma palavra boa, interesse...
política enquanto jogo de interesse não interessa a religião e não interessa a fé. Agora, a política com o bem comum interessa a todos. Se você não faz isso, você não é humano. Como tu não vai se preocupar com a vida do outro, né? Se você é cristão verdadeiro. Então, acho que é esse lugar, assim. Aí é política que tem que fazer, né? E que façamos as pessoas com interesse comum. E uma forma de fazermos isso e, ao mesmo tempo, rezarmos também é a campanha da fraternidade. Então, entrando um pouquinho no tema da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e moradia. Por que a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, que é a organização maior da igreja no Brasil, que está aí vinculada com a nossa igreja em Roma, né? Não por acaso somos católicos romanos, né? Por que a CNBB escolheu este tema para a campanha desse ano, Frei? Então, como eu falei, ela é irmã da passada, né? Eu trabalhei mais fortemente na campanha do ano passado. Inclusive, eu ajudei a um grupo a conversar com os bispos sobre a urgência de falar da campanha Fraternidade do ano passado, que era a nossa casa comum. Quer dizer, a gente vive numa casa, o planeta Terra é uma casa. E a gente começava a refletir o seguinte: no princípio, todos viviam no amor de Deus. A nossa primeira morada é o amor de Deus. E o amor se expandiu em criação. E virou as estrelas, virou os astros, virou tudo isso. Virou esse planeta. Então nós dividimos depois com o próprio autor, a própria casa, a nossa casa. Aquele que era o amor que acolheu tudo que existia, que ia existir, veio morar conosco. E ele dividiu. E a casa estava passando por problemas seríssimos. Pois bem, mas não é só a planeta Terra, essa casa que está com problema. As casas hoje também estão com problemas. E o Brasil vive um problema seríssimo de habitação. Nós não temos problema de não ter casa. Nós temos casas ociosas, que não tem gente. Nós temos gente que constrói casa para ganhar dinheiro e não permite com que as pessoas possam morar. Nós temos uma juventude hoje que talvez ache que nunca vai poder ter uma casa. Vai viver a vida inteira de aluguel. E como que pode você chegar pro teu filho e falar assim, você nunca vai poder morar em um lugar? Nós temos pessoas que moram em cortiços, que a chuva vem e inundam as casas. Lá onde eu moro, no Peri, eu conheci uma criança com 9 anos carregando um irmãozinho no braço. Aí eu falei, meu Deus, cuidado, vai cair. Ela, não, eu tô acostumado. Porque quando chove, a água do córrego vai entrar na casa e ele dorme no meu colo. Entende qual o problema seríssimo de casa? Na Rocinha, quando chove, agora tá chovendo muito, peguei a chuva, perdi a voz, né? Toca sirene, porque as pessoas podem morrer, porque as casas podem cair. Isso é sério. Nós temos uma população em situação de rua numerosa, nós temos idoso na rua. A gente não pensava mais isso, que a pessoa fosse pra rua e pudesse morrer nas calçadas, depois de anos. Crianças na rua. Então, quando a igreja vê isso, fala assim, poxa, não é só a casa, planeta Terra, que está em colapso. A nossa pequena casa também está. E aí ela vai olhar para a Bíblia, vai olhar para Nossa Senhora, vai olhar para os santos e vai falar assim, de repente, à luz da fé, a gente pode conversar. E aí vem a proposta da campanha da fraternidade desse ano, né? Ele veio morar conosco. Veja, não tinha onde reclinar a cabeça. Não, Deus veio morar conosco. Tá faltando casa? Então põe Deus lá que ele vai morar conosco. E nossas casas podem ser a casa dele, no sentido aí de casa enquanto coração também. Agora, se as nossas casas podem ser a casa dele enquanto coração, a gente precisa, né, fazer reverberar essa morada. A campanha, ela fala, você falou aí dos grandes problemas que a gente tem de habitação no nosso país, e a campanha aponta alguns porquês também, porque assim, é importante a gente saber a causa do problema para poder buscar uma solução, né? Sim. Então, a primeira grande causa é entender moradia como direito. A gente não pensa assim, né? Uma amiga nossa estava explicando, falou um exemplo que eu achei máximo. Por exemplo, você vai, tá doente, você vai no posto.
Você não fala assim, gente, será que eu posso ir no posto? Você fica bravo se você não é atendido, se não tem médico, porque você entendeu que saúde é um direito. Você não pensa que moradia é um direito. Você não fala assim, eu vou ter casa, porque eu posso, todo mundo tem que ter casa. Não, você tem que trabalhar, juntar um dinheiro e pode ser que você tenha a tua casa. Então a primeira dificuldade é essa. E a consequência vai mostrar isso. Se você pensa que ela é um direito, você tem que construir possibilidade para que esse direito aconteça. Por exemplo, não tem problema vender casa, mas por que a gente não cria programas que ajudem as pessoas todas a comprarem a sua casa? Uhum. Por que a gente não pensa em um trabalho que as pessoas, por exemplo, a população em situação de rua, como que você põe ela de volta para trabalhar, para ela colaborar e ter a sua casa? Por exemplo, para eles é importante, porque a população sem casa tem dificuldade de ter acesso aos outros benefícios que eles têm. Se você chegar lá na UBS, ele vai ser atendido, mas ele vai perguntar, tu mora onde? Aonde que você é? Porque aonde que você mora é a tua UBS. Então, se você não tem casa, você não tem esse atendimento. Teu filho vai estudar. Aonde que ele mora? Né? Você quer um emprego. Qual é o teu lugar que você mora? Você não pertence, né? Você não pertence. Então, é preciso dar emprego para ter casa. É preciso pensar que as casas que não estão sendo ocupadas, elas podem ser ocupadas. Frei, mas tá falando que agora vai encher gente nesses prédios todos? Se organizar sim. Porque a maioria dos prédios que não estão ocupados, eles estão devendo ao Estado. Então, sei lá, você comprou, tem um prédio lá, aí não conseguiu dar continuidade ao seu empreendimento. Aí tu começou a dever ao Estado. Dever. Chegou um momento que a tua dívida é maior do que o prédio. Aí você deixa ele lá. Esse prédio que não está sendo utilizado, um dinheiro que ninguém paga, poderia ser casa. E as pessoas com casa, elas podem trabalhar e ajudar o Estado de novo. E aí, as pessoas morando nas casas, o prédio não cai. Porque se você tem uma casinha pequenininha, se você não passa a vassoura na parede, vai dar teia de aranha. Uhum. E aí vai entrar bicho. E aí, se tu não tirar, se tu não olha teu teto, pode cair. Né? Então, casa não ocupada, cai. Então, esse é um problema. A gente não consegue pensar desse jeito. Talvez outro grande problema que a gente tem é porque a gente não fortalece as pessoas periféricas para elas construírem a própria casa. A gente pode fazer isso. Então, por que a gente não chama o povo para fazer mutirão de casa? Frei, o povo vai virar mesmo lá. Acontece, filho. E é muito. A gente pode incentivar a pessoa a construir a própria casa. É uma possibilidade. E as pessoas preferem não achar que isso é possível, porque isso não é um direito dela. Uhum. Essa questão dos mutirões, eu lembro na década de 90, um pouquinho para trás, eles eram mais comuns, inclusive aqui na cidade de São Paulo, né? Tem um caso de sucesso, né, lá em Itaquera, aliás, o bairro de Itaquera, ele acabou se desenvolvendo por um desses mutirões que foi realizado por um padre espanhol que veio para o Brasil, que era salesiano, que foi para a região de Itaquera e que acabou ajudando o povo a desenvolver. O bairro cresceu em torno desse movimento, né? Hoje a obra social lá tem de mais de 5 mil pessoas por Meu dia. Deus. São prédios e prédios, tem até escola de samba lá, né? Tem dentro desse modelo que surgiu. Mas será que não existe? Será que o povo também hoje não entende um pouco que isso é obrigação do Estado e por isso não se engaja? Eu acho que tem. E porque as pessoas pensam que elas também não fazem parte do Estado. Por exemplo, uma conversa... Ai, meu Deus, minha irmã fica brava com isso. Eu pago imposto, estou pagando um monte de imposto aqui. Tudo que eu faço, eu pago imposto. Eu respiro, pago imposto. Eu compro, pago imposto. Seria obrigação do Estado fazer e não minha, né? Exato. E aí não entende que ela é Estado também. A minha irmã falou outro dia assim, né? Yolanda, não fica brava comigo não, hein? Ela falou assim, eu não quero mais trabalhar pro Estado. Eu falei, mas tem funcionária pública? Ela, não, eu trabalho numa empresa internacional. Eu falei, mas como assim? Não, porque eu pago imposto. Eu falei, mas você é o Estado. Você é gente.
né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender que o bem comum é a causa maior. E aí a gente acha que o Estado é um pedacinho que eu coloco para nós. Não, é nós mesmo, sabe? Se o teu posto de saúde não tem médico, tu vai esperar o quê? Vai esperar alguém resolver ou você vai falar, não tem médico aqui não, meu filho precisa ser atendido e tá vomitando. A gente precisa fazer isso. E não é possível fazer coisas complexas de forma simples. Achar que o Estado, da noite pro dia, vai comprar casa para todo mundo, bobagem. Que vai ter só um jeitinho, um programa de habitação, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, bobagem. Vai ter que ter muita coisa. Vai ter que ter projeto de casa popular, Minha Casa Minha Vida, vai ter que fazer mutirão para os lugares poderem organizar, vai ter que investir no empresário para que ele possa pensar outras formas de mercado de casa, vai ter que pensar, populações de rua, que são casas temporárias, e a gente precisa entender que tudo faz parte. Você que põe a lajota e eu que estou aqui falando, eu sou Estado também, né? Não sou prefeito, porque não me cabe, quanto padre, ser prefeito. Mas como padre, cabe falar da fé e motivar a gente para o bem comum. E aí eu faço parte do Estado também. E aí como que a gente pode se organizar enquanto igreja para poder tocar essas questões? O que a igreja está propondo para a gente? Tá bom, vocês estão falando aí para a gente a questão da moradia, falando que a moradia é um problema, que precisa criar várias políticas públicas, porque isso que a gente está falando são políticas públicas, né? Tá, e a gente faz o que aqui? A gente escuta vocês, dá joinha e tá tudo certo? O que a gente dentro da comunidade a gente pode fazer em relação a isso? Olha, primeiro essa é a pergunta de 1 milhão, né? Primeiro dizer que tanto a campanha da fraternidade ano passado quanto desse ano, você não resolve em 1 ano. Achar que a gente vai acabar com a mudança climática em 1 ano? Não, né? Achar que a gente vai construir casa em 1 ano? Não. Então, a gente não pode querer fazer coisas tão imediatas. Mas a gente pode entender que em 1 ano eu faço uma coisa. Em 2 anos eu faço 2 coisas. Então, a primeira coisa é isso que você está fazendo. É a primeira coisa. Vamos conversar. Vamos entender. Tá bom, por onde que começa? Nós conhecemos o povo. Tu acha que o prefeito conhece todo mundo? Você conhece a Maria. Tu conhece que não tem casa. A igreja passa com a campanha do quilo até hoje. Uhum. Ela sabe que tem fome, que está com dificuldade. A catequista sabe a criança que chega com o gelo ralado. Ela sabe. Então nós temos que conversar. Temos que conversar. Temos que bater esse papo que a gente está fazendo aqui para entender que esse problema existe. Essa é a primeira coisa, conversar. Segunda coisa, tem que rezar. Porque meu bispo já dizia, cristão que não reza vira bicho. Tem que rezar, porque senão a gente fica nervoso demais. A gente tem que aprender a ter fé, acreditar, falar, não dá certo não, o prefeito não quer, o governador não quer. Então você não tem fé, filho, vai rezar. A gente precisa rezar. Né? Maria foi a primeira casa humana, acolheu Jesus. E como que ela começa essa história? Rezando junto com Isabel, né? E diz que dela vai acontecer a experiência, né? O Magnífico, né? A minha alma glorifica o Senhor, né? Porque ela olhou para mim, né? Ele olhou para mim. E, ou seja, é preciso rezar, porque se a gente não reza, parece que não tem a ver com a igreja. E aí a gente entende que não gosta. Precisa rezar. Vamos rezar. Não adianta você ficar fazendo todo o discurso, vamos lá, vamos fazer. E dentro da igreja você não aparece nem na missa, às vezes. Não aparece nem na missa, Então tem que rezar, porque senão a gente vira bicho. Fica brabo, fica nervoso e não adianta. A quarta coisa que a gente pode fazer, apoiar quem está fazendo coisa. A nossa igreja tem vários problemas, né? Talvez todos os problemas do mundo. Mas a gente tem muitas qualidades também. E tem muita gente já fazendo coisas. Né? Tem muita gente fazendo. A pastoral de favela, né? Que também, em outro lugar também, pastoral da moradia, que faz mutirões, que reza a palavra de Deus, que agrega as pessoas de outras fés, também outras crenças, para poder ajudar, que visita o povo, que aponta onde está difícil, né? Já faz isso.
Na minha paróquia, por exemplo, tô puxando sardinha pra minha paróquia o tempo todo, né? Mas tá bom, né? Nós temos uma comunidade chamada Futuro Melhor. Futuro Melhor, por exemplo, ela tem uma associação de moradores, onde eles se reúnem dentro da igreja. Aí falaram assim pra mim, Frei, abre um espaço pra eles. Não, a gente não vai, eles vão rezar junto com a gente. Deixa eles aqui. E aí agora a gente vai rezar e depois, como povo de fé, vamos visitar as casas, entender quem está fazendo as coisas. É possível. A comunidade do Trivelato, né? Paróquia nossa, tá lá junto com o povo, né? A comunidade do Jardim Damasceno, né? Tá ali, gente, Jardim Damasceno passa por problemas seríssimos de habitação. Só para situar quem está assistindo, essas comunidades são comunidades que ficam nas periferias aqui da cidade de São Paulo, são extremamente pobres, né? E chove, e tem problema seríssimo. E aí a igreja está existindo lá. Tem cristão lá, sabe? Então a gente pode estar junto do povo, né? Eu vou contar uma história rapidinho, que eu acho lindo, né? Você falou do Dom Paulo. A minha fraternidade se chama Dom Paulo, né? Nós frades, cada grupo de frades, a gente põe um apelido, né? Um nome padroeiro. E aí o da minha paróquia, e da minha fraternidade aqui, é Dom Paulo. E tem uma história bonita que diz que ele estava andando aqui na região central de São Paulo, na Sé, e ele chegou na escadaria da Sé. E ele chegou lá, tinha uma mulher com um filho de colo, ela estava amamentando, assim, né? E ele, aquele jeitão dele, foi conversar com ela, né? O bispo quer estar junto da ovelha. Olhou para ela, assim, e percebeu que ela era de rua. E aí ele brincou, tá fazendo o que aí, né? E ela levantou, olhou para ele, com os olhos lacrimejando, falou assim, dando o último alimento do meu filho. E puxou a criança do seio e estava amamentando a criança com sangue. Ou seja, Dom Paulo entendeu que ser bispo de São Paulo requereria olhar para isso. E esse homem, até hoje, é lembrado como um grande irmão, um grande pastor. Hoje, a nossa igreja tem muita gente que gasta a vida fazendo isso. A comunidade Belém, tantas comunidades de vida fazem por isso, organizações sociais. Nossa, Bom Par. Se a igreja de São Paulo para de trabalhar, São Paulo entra em colapso. Porque, como Dom Paulo olha para a escada da Sé e fala assim, por eles eu vou viver o cristianismo. É preciso fazer isso, sabe? É outra forma de acreditar em Deus. Porque acreditar e não fazer nada é como, já diz lá, mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro minha fé pelas obras. A fé sem a obra é morta. É preciso acreditar de tal modo que, como Jesus fez, botou na vida a palavra de Deus. É o verbo encarnado, né? Nós falamos aí de comunidades, Frei, e aí você citou também a questão da pastoral da pastoral da moradia, da pastoral das favelas. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, ela é o mesmo núcleo, a pastoral da moradia e das favelas, né? E a gente tem muitas das nossas comunidades, aí falando de comunidade enquanto igreja, né? Parte da paróquia, né? As nossas comunidades que formam as paróquias, que ficam em comunidades. Né? E a maioria não tem acesso, não tem esse trabalho da pastoral da moradia, até porque a messe é grande e os operários são poucos. Como que os católicos que estão nessas comunidades, eles podem viver de uma forma mais efetiva, até porque eles são os principais objetos, aí, o público-alvo, pode-se dizer assim, da campanha da fraternidade, né? A gente está falando de pastoral, de fraternidade e moradia para um público que, em sua maioria, está em situação crítica de moradia. Então, como que esse povo de Deus que está lá na comunidade, ele pode começar a se mobilizar para a campanha da fraternidade de uma forma mais efetiva? Tu sabe que eu sou de Nilópolis, né? Aí o povo fala assim, primeiro fala assim, tu é da onde? Fala, sou do Rio de Janeiro. O sotaque já mostra, né? Aí o povo pensa, né? Garota de Ipanema. Não, longe, né? Eu moro em Nilópolis. Fala assim, mas onde que fica? Baixada Fluminense. Aí o povo, é perigoso, né? E aí, a vida inteira eu escutei, é perigoso. Mas, quando eu estava na minha casa, com os meus, a gente falava, eu sou de Nilópolis.
Depois que eu saí de Nilópolis, eu entendi que no olhar do mundo eu era favelado. Se eu pergunto pra minha mãe e falar assim, você é favelado? Ela fala, não. Porque eu não moro na favela tradicional, minha família não mora assim, né? Mas pro mundo é. Uhum. E eu tô falando isso porque minha mãe, se você falar pra ela que ela é favelada, ela vai achar que você está xingando ela. Não vai falar, Tratando entender... de uma forma pejorativa. É. Né? Pra dizer que a gente precisa primeiro tirar a dor de quem mora na periferia desse lugar, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente tá dizendo que a gente é indigno por morar numa casa que não tem a dignidade que ela merece. A gente não pode dar a dor para quem já está sofrendo. E a gente precisa tirar desse lugar. Uma dificuldade grande de trabalhar com favela e com as comunidades é dizer assim, você não é a pessoa menos boa porque você mora num casebre. Você é sujeito de dignidade, filho. E isso é uma dificuldade tão grande, né? As pessoas nem se reconhecem, porque em algum momento esse nome ficou associado a ser uma pessoa ruim, que fala alto, que a cultura é baixa, que não tem acesso, que é pobre, que pega ônibus. Ele pega ônibus. E qual o problema de pegar ônibus? Se todo mundo pegar carro, ninguém anda e acaba com o planeta, né? Ou seja, qual é o problema? A favela não é um problema. Não tem como construir casa para todo mundo sem ter favela. Precisa urbanizar. Então, aí eu vou dar a segunda resposta. Então, além de tirar o problema, dizer assim, é uma solução. A favela, a periferia é uma solução. A minha casa, uma em cima da outra, sim, é uma solução. E você que mora lá, você vai entender. Então, as comunidades podem fazer assim. Na tua comunidade, quanto comunidade de fé, tem água todo dia? Passa lixeiro? Passa lixeiro bem direitinho. Então tá bom. Quando você chega lá, tem condições de você separar o teu lixo? Aonde a água corre, o esgoto é céu aberto? Tem bicho? As pessoas que alugam a casa para morar lá, elas têm que gastar mais de 50% da sua renda pro aluguel, para poder viver lá? Se a comunidade de fé percebe isso, ela consegue colaborar. Então você pode fazer coisas muito simples. Ajudar a pastoral de favela. Falar, poxa, padre, olha só. A gente é do Vicentino e descobriu que o povo não tem comida. Então a gente vai ajudar com alimento para esse lugar. Não tem água. Então agora a gente vai juntar para poder ter água. Não tem aqui o lixo, fica todo mundo aqui, dá rato. Então a gente vai tirar lá. Vamos juntar o povo. Vamos levar para lá. Porque dá para fazer. E aí a gente começa a trazer a favela, que é um lugar ruim, em um lugar nosso. E aí, de repente, começa a tirar o lixo. Aparece a OBS. Põe água. Mas quem sabe é quem tá lá. Só não fala porque tem vergonha. Uhum. Agora... Eu estava com você falando, lembrando de vezes em que lá na Brasilândia também, quando morava lá, a gente fazendo... Como grupo de jovens, o que a gente pode fazer hoje pelo bairro? Vamos limpar a praça que está lá. Surge várias vezes, a gente fala, vamos limpar a praça, vamos fazer tal coisa aqui, vamos fazer tal coisa lá. Começam das pequenas práticas, né? Mas eu acho que talvez um outro caminho assim, vamos começar do pequeno. O que a gente pode fazer de pequeno, mas esse pequeno, ele te leva automaticamente a se organizar de uma forma maior também. E aí talvez surjam as associações de moradores que o povo católico precisa participar. As outras entidades aí que pode se participar. Caminhando um pouco aí já para o nosso final, que outras luzes que a gente pode dar que ainda não foram, que você ainda não falou aqui, que a campanha ela indica para a gente enquanto igreja? Olha, a campanha ela tem um universo grandioso, assim. Mas acho que o primeiro que talvez eu não falei aqui, ou se eu falei muito rápido, é a comunicação. Eu vim aqui, mesmo resfriadinho, né? Porque eu acredito nisso que você está fazendo. Porque se você não comunica e dos pequenininhos, a gente não resolve mais. Quando era pequenininho, a campanha da verdade passava na Globo, passava na SBT. Hoje em dia não passa mais. Então você que é cristão tem que fazer acontecer. Comunicar, posta,
conversa, comunicação mesmo. Põe rádio, podcast, Reels, faz essas coisas. Isso faz uma diferença, sabe? A gente põe tanta bobagem nas redes sociais, gasta tempo com tanta besteira. Isso é importante. Se você não sabe comunicar, compartilha aqueles que estão comunicando. Ajuda, né? Meu Deus, quebra um galho, né? E faça isso, assim. Eu acho que é uma coisa importante. Segundo, e esse é um pouquinho mais difícil, vamos tentar quebrar o nosso preconceito com quem não tem casa? Vamos parar de achar que a pessoa, por não ter casa ou porque a casa dela é ruim, ela não tem dignidade? Porque eu nasci em Nilópolis, falei, né? Isso, né? Uhum. Eu tenho 36 anos. A minha irmã tem aí a sua idade. Não vou contar para não expor, né? A casa da minha mãe não tá pronta até hoje. Até hoje não tá pronta. E não é porque minha mãe não queria trabalhar. Minha mãe tentou a vida inteira de tudo. Meu pai fez tudo. Né? Minha mãe já foi cozinheira, minha mãe já fez docinho para festa, minha mãe foi estudar depois de mais velha, virou professora, tudo. E ainda não deu conta. Porque para algumas pessoas a gente não parte do mesmo lugar. Uhum. A gente parte de lugares diferentes. E aí tudo bem que o teu filho vai conseguir ter a casa, mas vai ter gente que vai demorar a vida inteira e vai ter que fazer isso. A casa da minha mãe não está pronta até hoje. Então, vamos tirar esse preconceito do coração? Vamos rezar para poder tirar? Aliás, fazer um comentário sobre esse preconceito, né? É difícil muitas vezes para as pessoas que moram nos grandes centros, que moram em bairros de classe média, em bairros de classe alta, entenderem essa dificuldade social. Porque, o meu filho estudou em escola particular a vida toda, ele vai quase que de forma natural prestar uma universidade pública. Ok. O filho de quem está morando na periferia, ele vai estudar lá na periferia, com muitas vezes numa escola que os professores não querem ir para lá porque é muito longe, porque paga mal, então o ensino vai ser diferente, vai ser mais fraco, ele já tem uma desvantagem. Aí você tem a pessoa morando lá na periferia. O que é a periferia? É a borda, é o lugar onde está mais longe, é a margem, por isso que a gente fala de pessoas marginalizadas, está lá na margem, lá longe. Né? E essas pessoas levam mais tempo para chegar ao trabalho, dependem de transporte público, muitas vezes 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas para chegar ao trabalho, coisa que a pessoa que é de classe média que está vivendo nos grandes centros, a pessoa de classe alta, ou vai trabalhar de casa, ou está muito próximo, ali 15, 20 minutos. E esse distanciamento influencia diretamente também, né, no rendimento do trabalho, na qualidade de vida. Quando a gente vai ver os empregos que estão disponíveis para quem mora, para quem é da periferia, que teve uma formação muitas vezes inferior, e não é porque quis, né? Mas que teve uma formação inferior àquela pessoa que é de classe média, que é de classe alta. Então, você vai colocando isso, você vai vendo o quanto que é difícil. Os degraus que as pessoas que estão mais marginalizadas necessitam subir para poder chegar num ponto de igualdade. Mas por que a pessoa não quer trabalhar? Porque é vagabundo? Porque todo mundo tem a mesma oportunidade? Não é assim, né? E nos rouba até o sonho. Eu sou o filho mais novo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a poder passar numa faculdade, estou na faculdade. E eu fiz isso porque entrei para o convento. Eu tenho plena ciência disso. Porque eu saí com 17 anos de casa, eu entrei para o convento, passei 3 anos na vida formativa, depois mais 3 anos para fazer a filosofia. Quer dizer, 6 anos, porque a gente nem entendia que era possível um pobre ocupar a faculdade. Não, você vai trabalhar. E não é porque precisa pagar a conta. Porque senão vai cortar a luz, né? E quando a gente chega em casa, tá bom, você foi lá, às vezes o teu professor que tá lá na pública é o mesmo do particular. Você chegou em casa, você não vai poder abrir o caderno e estudar. Você vai ter que limpar a casa. Você vai ter que ver o teu pai brigando com tua mãe, vai ter que resolver esse problema. Você vai ter o funk tocando 24 horas. Você consegue estudar desse jeito? Né? Você consegue descansar? Né? Agora eu voltei a andar muito de ônibus, né? Às vezes eu vou trabalhar no centro e a gente volta dormindo no ônibus.
né? Essa pessoa descansou? Porque eu chego no dia seguinte e não estou descansando, né? Então, é diferente. E às vezes cansa muito mais no deslocamento do que no próprio trabalho. Por quê? Porque mora mal, né? Isso é o problema de moradia. Transporte, problema de moradia. Educação, que você está falando, escola, problema de moradia. Tudo isso é problema de moradia. Mas, para quem não entendeu, é até bom você ter feito essa pergunta, né? Além dessa história de não ter casa ou a casa ser ruim, né, ser precária, estar irregular e tudo mais, tem um serviço público. Então, se a tua casa não tem o teu ônibus para você chegar a trabalhar, é problema de moradia. Se você não tem uma UBS, é problema de moradia. Se você não tem emprego possível perto, é problema de moradia. Então, é para todo mundo. Quando tiver, não, então é para mim. É para você mesmo, filho. Se você demora 3 horas para poder chegar no trabalho, essa campanha a igreja está fazendo para você. É para ti também, né? E, de fato, é muito desleal, às vezes, um pedaço do outro, né? E é importante citar que, assim, aqui a gente não está fazendo uma guerra de classes. A gente não está dizendo que é ruim ser rico. Pelo contrário, que todo mundo pudesse ser rico, né? Mas que existe essa diferença. Agora, falando nessa questão de diferença de classes, né? Aí eu faço a mesma pergunta que eu te fiz sobre a questão de quem mora lá na comunidade para quem mora na classe média. Quem participa da comunidade católica, de uma paróquia que está num bairro de classe média, que está num bairro de classe alta, como que essas pessoas podem participar efetivamente da campanha da fraternidade? E aí, talvez, eu acho que é o que a gente mais precisa. Eles são os que a gente mais precisa. Porque eles é a voz que ainda é mais ouvida e é a força que falta. Porque eu espero profundamente que quem mora na periferia, pelo menos lute pela tua própria casa, né? Eu imagino, né? Eu espero. E o outro apoie, né? Por exemplo, existem várias experiências bonitas. Se chama comunidades irmãs. Quando uma igreja é muito pobre, a outra já é melhor, a comunidade mais rica ajuda a mais pobre. E eles fazem essa ação. É muito comum. Então, por exemplo, essas comunidades melhores, assim, mais abastadas economicamente, pode ajudar para poder reunir as pessoas, poder fazer os encontros. Porque quem mora na periferia, às vezes não dá conta de a gente pagar o lanche para todo mundo. Então pode fazer. Teve um seminário agora da Arquidiocese, a gente ajudou a preparar. Aí o povo de rua ia pagar a comida? Não faz sentido, porque eles não têm nem como pagar. Então, quem pagou? Quem tinha mais. Paga para o outro, ajuda o outro. E aí o professor que conseguiu um emprego bom, ele vai ajudar a entender melhor, porque ele é formado, ele vai estudar. Quem trabalha com economia vai poder ajudar a entender uma melhor renda. Quem é um engenheiro vai poder ajudar a entender casos mais fáceis de ser resolvidas, solucionadas. Ou seja, se você está um passo à frente na economia, não é que você está contra mim, é que agora você tem condições melhores para me ajudar. E eu não estou contra você. Agora eu posso entender que eu posso me relacionar contigo e juntos podemos construir um mundo melhor. Então, de fato, não tem que ter oposição, né? Tem que ter fraternidade. Fraternidade, né? Então, se você é engenheiro, se você é professor, se você é educador físico, você pode construir ações para esses lugares. E aí, às vezes, é preciso também sair de perto da tua sala, né? Precisa visitar, né? Se você não conhecer Damasceno, na chuva, você não vai entender qual é o problema deles. Se você não for lá no Meu Futuro Melhor e ver a água subindo do córrego com cheiro de esgoto, você não vai entender o que eu estou querendo dizer. Se você não for visitar, precisa botar o pé no barro de vez em quando, né? Para poder entender a dor profunda, né, dos outros. Aí a pessoa fala assim, mas eu tô na paróquia, como que eu vou fazer isso? Eu não sei nem onde fica. E aí? Aí você tem, aqui, graças a Deus, a igreja de São Paulo é bem organizada. Os outros também, mas assim, existe a equipe da Campanha da Fraternidade. E ele é organizado por regiões. Então, você tem ações propostas para cada região. Então, você pode conhecer. Por exemplo, agora você vai lá, pode mandar mensagem aqui para você e você põe em contato com qualquer um de nós e vai ter essas ações. Então, você pode ir para a região,
você pode ir na própria paróquia, que deveria estar fazendo a ação. Você vai ter as aberturas oficiais e vai conhecer todo mundo. Falar, eu quero ajudar. Vai lá, todos os ativistas, todos os irmãos, todas as irmãs, todas as igrejas. Porque não só a igreja está falando pra gente, está falando pro mundo. E ele convida, tu quer ajudar? Venha. Eu nem sou católico, quer ajudar a igreja? Sem fazer oposição? Então, tem gente também que dificulta a vida, mas quer fazer como irmão? Tá aqui. E vai estar todo mundo lá. E depois você tem a própria CNBB, que propõe formações e contatos. Você tem a Pastoral de Favela, Pastoral de Moradia, que tem redes no Instagram, você pode falar e ela te conecta a cada um deles. E você tem ainda a possibilidade de você propor coisa também. Eu não sei, mas eu tive uma ideia. Pode propor, e aí você propõe. Claro que tu não vai ser louco, propor sozinho, você conversar com os outros, né? Mas conversar na tua comunidade, pode propor. Então, canais. As aberturas oficiais, Pastoral de Favela, Pastoral de Moradia. Você pode falar isso tudo pelo Instagram, pelo Facebook, ou então entrar em contato com quem está fazendo ação como você e que te conecta com as pessoas que trabalham com a campanha da fraternidade. E na pior das hipóteses, se não conseguir falar com ninguém, liga na paróquia e fala com a secretária. Mas não tem como errar. Pastoral de Moradia. Vai estar lá, é fácil de achar, né? Tá ótimo. Frei, vamos chegando aqui ao final do nosso encontro. Quero agradecer muito sua partilha, seu envolvimento, sua vocação para a igreja. Gostaria de aproveitar e pedir para que você deixe um recado. Você é jovem, 36 anos de idade. Fala um pouquinho dessa questão vocacional, né, para os nossos jovens que estão assistindo o TD1. Sabe que nós franciscanos temos o voto de pobreza. Talvez seja o voto mais conhecido nosso. Mas, na verdade, não é voto de pobreza. É o nada de próprio. É aquilo que sem o bem primeiro não faz sentido. Por exemplo, você seria capaz de deixar de amar? Não. Então, tudo que te impede, você não quer mais. Eu estou falando isso porque viver tem causa. Você pode ser um ótimo pai, você pode ser uma ótima mãe, um ótimo estudante, você pode ter profissão. Mas a causa da tua vida, ela é maior. E eu chamo isso de Cristo. Quando chegar um momento na tua vida e que você não consegue mais deixar isso para trás, você dá teu voto vocacional. Em qualquer lugar que esteja. E esse ano, por exemplo, até um ano santo, é 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E São Francisco quis morrer nu. Ele, na capelinha pequenininha, ele mandou tirar toda a roupa e ele quis ficar nu, como um ato de profunda pobreza. Mas não é que ele queria ficar nu porque não queria ter roupa, porque roupa não é ainda a pobreza. Ele queria ter o corpo dele como de Cristo, ligado à terra e tudo. Foi disso que ele conseguiu cantar o canto dos pássaros. Foi disso que ele conseguiu amar os pobres. Ou seja, em algum momento, você tem que colar o teu corpo no corpo de Cristo. E aí faz toda a diferença. Então, meu jovem, se você está em casa e qualquer coisa que você está fazendo ainda não faz sentido mais, chegou a hora. Joga tudo para fora, né? A roupa, e cola o teu corpo, a tua alma, naquilo que faz sentido. E eu tenho certeza que te trará felicidade. Não vai te ausentar de problemas, de dificuldades, mas terá o sentido último. Uma coisa que sem ela você não consegue mais viver. Nada de próprio. Todo o restante é superficial. Isso é o único necessário. E muitos jovens passam a vida querendo entender qual é a razão de viver. Talvez falta colar o corpo no corpo de Cristo, né? Maravilha. E quem quiser conhecer mais do carisma franciscano, como faz? franciscanos.org, fácil, né? São Francisco de Assis, nosso patrono. Estou aqui até do lado do talvez um dos mais famosos dos franciscanos, né? Santo Antônio. Mas São Francisco de Assis
ele fundou a Ordem Franciscana e ele é um santo urgente. Como ser cristão hoje é urgente, né? Ele é um santo encantador, apóstolo, mas mais encantador do que gostar de São Francisco é poder responder a mesma resposta que ele fez no passado. Então, se você quer fazer isso, franciscanos.org. Ou então só franciscanos, vai aparecer já logo cada um de nós, né? E a gente vai deixar também na descrição do vídeo o link para quem quiser procurar. Frei, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Mais uma vez, se você ainda não segue o canal, nos siga. Deixa o joinha, deixa o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. A gente publica toda semana um vídeo novo aqui no canal TD1. E a gente publica também os cortes com os melhores momentos. Acho que não os melhores momentos, porque todo momento é um ótimo momento, mas com os trechos separados dos nossos episódios para facilitar um pouquinho mais a nossa interpretação, a nossa visualização aí dos episódios, tá bom? Muito obrigado. Esse foi o TD1, nosso podcast católico. Um abraço, até mais.